Luís, muito boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo tempo para falarmos aqui um bocadinho. Eu queria começar por perceber quem é o Luís Vilar do ponto de vista profissional, tanto o seu percurso ligado ao futebol, para as pessoas também que não o conhecem, que não deve ser assim tanta gente como isso, com certeza, mas também o possa conhecer. Olha, antes de mais, obrigado à Foot Magazine também pelo convite. É um prazer também poder contribuir para esclarecer o fenómeno de futebol e também discutir aqui o fenómeno de futebol. Portanto, o Luís Vilar nasceu em 1982. Meu pai foi jogador, como tal também o desporto nasceu logo desde muito cedo. Entrei no Sporting Clube Portugal na formação com 8 anos. Fiz 6 anos de formação no Sporting, fomos campeões nacionais em alguns anos. Entretanto, saio do futebol, vou para o futsal, acabei também por completar a minha carreira no futsal. Passo para séniores, ainda ali em júniores comecei a jogar nos séniores. Em paralelo vou fazendo a minha formação toda no desporto, fiz licenciatura e mestrado em Ciências do Desporto. Depois, quando faço e quando ganho uma bolsa de doutoramento para fazer pela Fundação de Ciência e Tecnologia, vou para a Austrália, vou também para os Estados Unidos, e quando volto para Portugal, volto para a carreira académica, e depois de muita publicação científica na área do futebol e da análise de jogo, surge-me aqui alguma curiosidade também em transmitir esse conhecimento de uma forma mais natural, mais terra a terra, mais simplista, porque muitas vezes a linguagem académica é muito erudita e não está acessível a todos, e essa é uma pena. E como tal, eu tentei fazer o trajeto inverso, tentei voltar a uma linguagem simples, factual, muito mais próxima. Entretanto, faço um MBA em Gestão e aqui na Universidade Europeia comecei a fazer a minha carreira desde professor, coordenador de curso, diretor da Faculdade de Ciências da Saúde e do Desporto, e agora estou como pró-reitor, portanto, para a área tudo que é inovação e tecnologia, que é uma área seguramente também a vocês vos diz muito a todos, e sobretudo nesta altura da pandemia, quer dizer, é super urgente. Claro que sim. Do ponto de vista pessoal, há tempo para, quando não está na faculdade ou quando não está no desporto, já está a rir, já percebi, mas o que é que gosta de fazer? Sim, o meu tempo é gerido em slots de 15 minutos. Ok. Portanto, a minha agenda começa em slots de 15 minutos, entre as 6h30 da manhã e a meia-noite estou sempre em slots de 15 minutos. Talvez na última hora já não é em slots de 15 minutos. O que é que eu faço? Continuo a estudar, portanto agora inscrevi mais numa loucura para fazer outro doutoramento, noutra área. Essa entre as 8 da manhã e as 10 da manhã estudo um bocadinho, mas depois venho para a universidade, faço todo o trabalho de gestão académica que me é inerente. À noite tento acompanhar um bocadinho também os filhos, tenho 2 pequenitos. Também tento fazer desporto entre pádel, ciclismo e corrida, sobretudo o pádel. Agora estou lesionado, já não posso continuar a carregar tanto como tenho carregado, mas ando nesse a fazer. Ao fim de semana e alguns dias de semana, quando colaboro sempre com a TVI, em comentário de análise esportiva, e em função também da atualidade vai surgindo mais ou menos. Também não é uma coisa que eu esteja muito preocupado em fazer carreira como comentador, não é esse o meu intuito. O meu intuito é servir e perceber que sou útil na explicação de conceitos que podem parecer complexos e outra vez torná-los um bocadinho mais legíveis. Muito bem, e é nessa relação com os mídias, nessa relação com aquilo que é o comentarismo, eu queria perceber como é que os clubes de futebol hoje em dia estão relacionados com essa parte dos mídias e o que é que podem fazer para melhorar também essa relação? Olha, essa é uma pergunta que se calhar vai dar para um programa inteiro. Em Portugal a realidade é uma, no estrangeiro é outra. Vamos lá ver. A essência da coisa nasce porque em Portugal o negócio não é o jogo. Okay? Não olhamos para o jogo como o produto são os jogadores. Na periferia da Europa é assim, e nós somos aquilo que chamamos de economias de transição. Portanto, nós não valorizamos o jogo, nós valorizamos os jogadores. E então todo o espetáculo à volta do jogo não é protegido o jogador. E o jogador é protegido através de resultados esportivos, e é protegido através da estabilidade que se vive dentro do clube, e também é protegido o presidente, porque nós vivemos muito ainda em normas associativas, em regime associativo. O que é que acontece? Os mídias em Portugal tentam influenciar muito a comunicação social, seja através das suas newsletters de uma forma mais condicionada ou inclusivamente a chatear as redações, a tentar pressionar os editores para que determinados jornalistas não digam determinadas coisas ou que determinados comentadores não façam as análises aos seus jogos, tentar condicionar, obviamente sempre também com o trabalho de fontes
que é um trabalho que é muito difícil de gerir, e infelizmente a comunicação em Portugal despreza o futebol em função, muitas vezes, de proteger os presidentes e proteger no fundo, a direção dos clubes. Essa é uma pena porque nós não potenciamos o nosso maior ativo, e o nosso maior ativo é o jogo, é o futebol português, e numa lógica global não vamos conseguir exportar, não vamos conseguir ser competitivos com outros países. Nós competimos com outros países porque os stakeholders internos não se alinham. No fundo, esta ideia de liga não existe, porque a liga é uma associação de clubes para um fim comum e esse fim não é comum. E existe claramente então aquilo quando ouvimos falar das danças de bastidores, existe esta pressão e existe esta tentativa de meter o dedo muitas vezes naquilo que é a parte mais... Não, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Não é na comunicação, não é só no futebol. Quem acha isso, quem sai do mundo académico dos livros e acha que isto é tudo bonito, não é. As empresas todas funcionam assim. A comunicação social é efetivamente o quarto poder, não é? Temos os 3 poderes consagrados na nossa Constituição, depois temos o quarto poder, que eu acho que é a comunicação social, porque influencia muito a opinião das pessoas, e os clubes, como vivem de base associativa e vivem da opinião pública, os presidentes continuam a ser eleitos com base no que os sócios pensam, no que os associados, no clima que reina. A comunicação social continua a ser vista como um stakeholder muito importante para eles. Isto começou, e eu considero que mudou verdadeiramente com o João Gabriel, quando foi diretor de comunicação do Benfica. As coisas aí mudaram completamente. Foi talvez a pessoa que conseguiu ver mais além e começou de uma forma muito mais assertiva também a interagir com a comunicação social para criar uma narrativa, a narrativa que reina na opinião pública. E depois os outros clubes seguiram-se, mais já com as redes sociais, no tempo de Bruno Carvalho, que condicionava muito com a empresa Young Networks aquilo que era o pensamento vigente nas redes sociais. Mas hoje em dia os clubes tentam fazer todos isto. Talvez o foco do Porto seja aquele que ainda vive mais, que ainda vive com menor conhecimento desta matéria e também com mais desprezo por esta matéria. E esta questão da Superliga, qual foi o grande problema e porque é que gerou tanta confusão e porque é que gerou tanta discórdia junto das várias pessoas envolvidas no futebol? Olha, a questão da Superliga, eu tive a oportunidade, porque recentemente também colaboro com o Observador para escrever alguns artigos de opinião. A gênese da Superliga é supernatural e vai continuar a existir. Mais tarde ou mais cedo vamos estar a ouvir falar de Superliga. E a gênese é simples, portanto, houve uma quebra de receitas na ordem dos 35% dos clubes de futebol, 35% não em 2 meses, mas 35% anual, e se a despesa é fixa, isto é como em casa, obviamente, se tu ganhas menos 35% e mantens o teu nível de despesa, tens que reequilibrar de alguma coisa, ou aumentas a receita e voltas a reequilibrar do lado da receita, ou cortas as despesas. Não podes cortar a despesa, porque além de ser um setor competitivo, tens contratos de média duração com os jogadores. Essa é a principal fonte de despesa de uma sociedade esportiva. 70% da despesa anda em ordenados de jogadores. Não se podendo cortar do lado dos jogadores, tem de se inventar uma nova receita imediata. E a Superliga é obviamente algo que já estava no pipeline de inovação destes clubes, e é perceber simples. Portanto, o que tu fazes em receitas de jogos, em direitos de transmissão televisiva, depende de 2 variáveis. Portanto, número de jogos, ok? E a audiência média por jogo. E a audiência média por jogo é tanto maior quão maior for a base associativa dos 2 clubes em confronto. Isto é, um Barcelona-Liverpool tem uma base associativa muito grande, vai gerar um maior número de espectadores. Se tivermos muitos Barcelonas-Liverpool, então o bolo dos direitos de transmissão televisiva, que representa 46% a 48% das receitas do top 20 na Europa e do mundo, porque são os mesmos 20, então tu rapidamente vais passar para um nível estratosférico de receita. Eu calculava facilmente 6 vezes acima do que a UEFA estava a pagar. Qual é que foi o problema? E respondendo, Gonçalo, também à tua pergunta, o problema foi um problema de comunicação. Portanto, Florentino Pérez e o restante G11, aqui o G12, sobrevalorizou o que era o estudo da Opinion Way. Portanto, o estudo da Opinion Way, que foi a consultora que mediu, no fundo, a receptividade dos adeptos da Superliga, davam 66% favorável, depois flutuava com alguns países. Obviamente, os países que têm uma base associativa maior, como é o modelo alemão, baixava um pouco. Os que têm um maior desequilíbrio competitivo subia mais, como é o caso de Espanha.
e sobrevalorizaram essa noção. E quando comunicam achando que esse estudo, no fundo, vai responder linearmente. Ora, houve um contra-ataque feroz da UEFA, do Alexander Čeferin, e o que o Alexander Čeferin fez, de uma forma muito astuta, foi perceber que são os stakeholders que financiam a atividade dos clubes, okay? E são muito claros, são os sócios, são os patrocinadores. Não podendo mexer nos direitos de televisão, porque esse não era fácil, foi ao poder político, ok? Então, em patrocinadores tens o caso de uma marca de relógios que patrocina, agora não me lembro o nome da marca de relógios, patrocina o Liverpool, rescindiu o contrato, a base de adeptos foi o que foi, manifestações em todo lado, e depois a estocada final foi quando o Boris Johnson diz aos clubes, ok, nós não podemos impedir de participarem na Superliga, nós vamos pôr imposto sobre os jogadores estrangeiros e vocês vão perder toda a vossa competitividade, vão continuar a poder jogar com estrangeiros, mas vão perder toda a competitividade, e os clubes perceberam logo que ia piorar a receita do que ia melhorar. Ia melhorar de um lado, mas ia piorar do outro. Mas este é um movimento que vai acontecer de uma forma natural. Acho que vai ter que ser em convergência do G12 com o UEFA. Aliás, acho que muito em breve a UEFA também vai ter que apresentar um modelo de partilha ainda mais descentralizado que o que é. E a narrativa foi mal construída, porque deixou-se crer que a UEFA ajuda os clubes de baixo, pois isso é totalmente falso, quer dizer, só 4% da receita da UEFA é que vai para clubes que não participaram nas competições, portanto 51% da receita da UEFA é Champions League, portanto a perder a Champions League, a UEFA como organismo regente do futebol europeu iria obviamente perder um peso substancial. Relativamente à centralização de direitos, também estamos em Portugal neste momento aqui com uma discussão muito ávida sobre esta questão. Qual é que é a opinião do professor relativamente aos passos que ainda faltam dar para lá chegarmos? Olha, eu comecei a falar da centralização há coisa de 5 anos na Bola TV, na Quinta da Bola, quinta-feira à noite, com o Vítor Serpa, o Zé Manuel Algado, também o Fernando Seara, e comecei a trazer este tema porque desde cedo percebi que alguns congressos de indústria em Londres, percebi quais eram as tendências, e a centralização dos direitos já não era uma tendência há 5 anos, já estavam a falar de outra coisa, e nós só agora é que vamos, quer dizer, em 27, já nem sei quando é que nós vamos para a centralização, é absolutamente ridículo, porque já não se está a falar disso, já se está a discutir outro tema que vai ser o próximo salto da indústria e já lá vamos. Portanto, a centralização parte de um pressuposto muito essencial, que é se a maior fonte de riqueza dos clubes, a maior fonte de receita dos clubes, que é os direitos de transmissão televisiva, que pode ir desde 35% no caso do Benfica, e à medida que vens para baixo na tabela vai até aos 95%. Portanto, os Tondelas vivem 95% da sua receita vive dos direitos de transmissão televisiva. Porque eles recebem muito pouco. Ora, se esta fatia for mais bem dividida por todos, não digo igual, mas de uma forma mais homogénea, o que tu vais fazer é vais encurtar as diferenças entre as duas equipas, vais começar a ter melhores jogadores e jogadores mais parecidos entre o campeonato, e os treinadores dos Tondelas vão acreditar, e eu aqui peço desculpa ao Tondela, mas é só para exemplificar o baixo orçamento que têm, os treinadores do Tondela vão começar a acreditar que com estes jogadores que têm hoje à sua disposição, podem fazer pé ao Benfica. Então vai haver um jogo de ataque do Tondela na Luz, o Famalicão vai a todos os campos para ganhar, vai deixar de haver jogo passivo, vai deixar de haver o autocarro, vai deixar de haver simulações, porque o jogo vai ser um jogo, não vai ser o jogador, não vai ser a subserviência dos pequenos aos grandes, que depois se materializa em contratos de empréstimo de jogadores, porque em troca de votos na Assembleia Geral da Liga. Portanto, depois quanto mais desequilibrado financeiramente e quanto maior é a dependência dos pequenos dos grandes, maior a subserviência, e é este espetáculo triste que vivemos em Portugal, que é uma subserviência de todo o desporto ao Benfica, Sporting e Porto, que só faz mal ao desporto. Estava a falar aí das novas tendências, podemos entrar já por aí. O que é que se espera e o que é que, em Portugal não, porque ainda vamos demorar algum tempo a lá chegar eventualmente, mas o que é que se está a fazer fora do país? O Benfica já percebeu, o Benfica neste tipo de coisas é líder, portanto há duas grandes chaves que vão mudar o negócio, ok? Uma é mais no curto prazo, e já ouvimos falar o 5G, já estamos a ouvir aí a falar as operadoras já estão a anunciar a chegada do 5G, o Benfica já está a implementar o 5G no estádio, que tem a ver com a experiência do adepto no campo. Portanto, basta vão ao YouTube e ponham, não sei se
se era Werder Bremen, era um clube, portanto, era um clube qualquer da Alemanha, e metam Vodafone, 5G, e vão ver já os adeptos com a realidade aumentada, basicamente a verem o jogo de futebol, a apontar para o campo, e veem a velocidade a que os jogadores correm, podem aceder aos dados biométricos do jogador. Bem, a experiência é muito mais imersiva com a realidade aumentada. O próximo grito da indústria é algo que a Inglaterra já se está a fazer, ainda está numa fase embrião, que tem a ver com as OTTs. O que é OTT? OTT é a experiência, no fundo, é a distribuição do sinal de jogo por over the top. OTT é over the top. O que é o over the top? Basicamente são as plataformas streaming live. Okay. Portanto, imaginem a Netflix da Premier League. A Netflix da Premier League já existe. Qual é que é o problema e porque é que a plataforma ainda não arrancou como vai arrancar no futuro? Tem a ver com o delay entre o facto e a observação do facto via streaming. Porque o lag é tão grande que faz com que a pessoa receba na aplicação, olha, foi gol do Manchester City, e fica ali 30 segundos a ver, olha, gol do Manchester City. E isso retira a experiência toda. E o que vai acontecer é que com o 5G isto vai ser imediato, e os clubes vão passar a vender portanto, os direitos de televisão, sim, vão continuar de uma forma normal, mas vão passar a vender os direitos de mídia, os direitos de internet. E o que vai acontecer é que por 2 euros, por 3 libras, por 4 libras, tu vais poder assistir ao Benfica Porto, estejas onde estiveres, vais comprar o jogo para assistir em live streaming. O Benfica já fez a Benfica Play, portanto, em 2000 e eu acho que foi 2015, o presidente do Crystal Palace disse que já não deviam ter vendido essa ronda, no fundo, à Sky Sports, parece-me a mim, e o que aconteceu foi continuaram a vender, mas, por exemplo, no Boxing Day em Inglaterra, os jogos já não foram transmitidos pela televisão, foram transmitidos via internet para se fazer uma experiência. Ora, eles centralizaram os direitos de transmissão televisiva aqui há muito tempo, quer dizer, nós vamos centralizar em 2027, bem, as OTTs devem vir para 2035, quer dizer, o futebol aí já vai ser outro, e nós vamos ser muito, muito, muito pequeninos se não fizermos rapidamente nada para acelerar esse encurtamento de distâncias. E falou aí também da relação com os clubes que vão na frente, também depende muito das pessoas que estão à frente dos clubes, como é óbvio. Eu queria perguntar, hoje em dia, dentro de uma estrutura de futebol, as pessoas que lá estão, o professor sente que o nível de escolarização, o nível de experiência é igual? Sente que isto é importante? Qual é que é a relação aqui entre aquilo que as pessoas sabem e o que deviam saber para conseguir depois ir ao ponto? Olha, eu se calhar deveria ser mais defensor da formação académica. Eu acho que nós temos que enquadrar a formação académica no que é necessário. Portanto, nós estamos a falar em competências, perfil de competências. Primeiro temos que entender qual é o perfil de competências para o exercício dos diferentes cargos. Depois temos que perceber como é que se pode construir esse perfil de competências. Já há diferentes caminhos para construir o mesmo perfil de competências. Há um caminho académico, há um caminho mais empírico, e há caminhos híbridos, portanto, há 1001 caminhos para chegar ao mesmo nível de competências, e tu podes estudar antes ou depois, tu podes ter a experiência antes ou depois, podes ter em paralelo. O que é que me parece? Parece-me que sem seres uma pessoa que vai planear, implementar e analisar o que fizeste e procurar fundamento para voltares a planear, mas melhor, portanto, se não fores uma pessoa absolutamente determinada neste ciclo, tu não vais ser competente. Por exemplo, vou-te dar 2 casos claros. Jorge Jesus. O Jorge Jesus não tem formação académica, mas neste ciclo de planeamento, operacionalização, avaliação e reflexão para reconstruir um planeamento mais superior, um planeamento melhor, um planeamento mais eficaz, Jorge Jesus fez isto muito assertivamente e de uma forma muito preciosa durante 30 anos. Chegou a um ponto que percebeu que a carreira dele não passa dali se ele não for uma pessoa que, do ponto de vista da reflexão global e do equilíbrio do conhecimento de uma forma mais holística, se ele não desse esse passo. Não fez formação académica, não é por aí, mas passou a viajar no mundo. Eu hoje acredito que o Jorge Jesus é diferente por isso também. Acho que lhe falta formação académica. Se o Jorge Jesus tivesse formação académica, ia ser muito melhor do que qualquer hoje. E depois há os outros treinadores que vão pela via académica e chegam a um ponto que não percebem a interação de soft skills com o balneário e com as pessoas, como é que se trabalha porque estão agarradas aos livros, e tem algum momento também que fazer isso. Ora, hoje também já há investigação sobre como é que se lidera equipas de uma forma muito profunda. O que é que me parece? Parece-me que o caminho híbrido há de ser sempre o melhor, porque há de dar respostas em momentos diferentes a situações diferentes.
E em termos de, quando falamos dos patamares mais acima, das pessoas que gerem e das pessoas que tomam decisões também naquilo que é a direção do clube, também sente que existe esse comportamento e essa necessidade de aprender de forma híbrida? Hoje em dia, porque olhando para as pessoas que estão em cima... Vamos lá ver. E se calhar vou puxar aqui a conversa um bocadinho atrás. Nós continuamos a ter um modelo associativo. Certo. Okay? Portanto, o que é o modelo associativo? Os sócios de uma associação votam para escolher o presidente do Conselho Diretivo, da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, obviamente, mas o presidente do Conselho Diretivo é maioritário na sociedade anónima desportiva do clube em questão. Portanto, o presidente do Sport Lisboa e Benfica, escolhido pelos seus sócios, vai ser o presidente da sociedade anónima desportiva, porque tem mais de 50% dos votos. Ou seja, os presidentes da SAD são escolhidos pelos sócios. E os sócios, muitas vezes, não valorizam as questões mais importantes porque são contaminados por informação e desinformação e acabam por estar agarrados ao resultado imediato, acabam por estar agarrados àquilo que foi dito ou àquilo que lhes pareceu ter sido dito, porque depois as coisas são todas manipuladas e não têm a capacidade nem clarividência para escolher e perceber e analisar quem é que deve ser o presidente. E o que nós temos em Portugal é que os nossos presidentes, e vejam, vêm de uma base completamente associativa, completamente de manipulação de massas, de narrativas fictícias ou não, mas que conseguem gerar ali uma base de apoio muito grande. Estando lá dentro, tens acesso a um poder tremendo que podes alimentar essas massas para essas massas continuarem a votar em ti, e então o que acabas por ter é um clube extremamente populista e pouco profissional. E nós achamos que as SADs dos três grandes são profissionais, são tudo menos isso. Continuam a não ser profissionais. O que é que acontece? Com a venda de capitais maioritários para empresas privadas, o lucro é a base e tu só consegues lucro de uma forma. É que se fores muito rigoroso na gestão, se fores muito profissional na gestão. Só que também tens que fazer um processo de due diligence muito assertivo sobre quem vendes o capital social. E o acordo parasocial deve estar assente em determinadas premissas de forma a que não entre qualquer investidor. Ora, os nossos clubes estão tão carentes de dinheiro que chegam a fevereiro, março e estão à procura de um investidor que é para concretizar a plantel da próxima época. E estão dispostos a tudo a passar o capital social. Depois, a partir de setembro, vivem bem e até fevereiro já estão à procura de um investidor e vende-se e compra-se SADs em Portugal e SEDUCs sem o mínimo de due diligence, de verificar quem são os compradores e os problemas estão aí. Quer dizer, Cova da Piedade, Belenenses, Atlético... vão por aí, temos se calhar 2 casos de sucesso em Portugal. Temos o Famalicão e temos o Casa Pia hoje, que é provavelmente o projeto desportivo mais interessante em Portugal e acho que as pessoas vão ouvir mais tarde ou mais cedo falar do Casa Pia. E qual é o impacto então das SADs e das SEDUCs hoje em dia em Portugal? Nós devemos, enquanto clubes e enquanto gestores, procurar essa solução e devemos ter e quais os cuidados que devemos ter quando as procuramos? Olha, por lei já não é possível no futebol profissional não teres, portanto, uma SAD ou SEDUC. A diferença, para perceberem, a SAD tem mais que um sócio e o SEDUC é um sócio unitário. Portanto, geralmente é o clube que tem 100% numa SEDUC. Numa SAD, tu podes captar capital externo. Podes vender a 10%, 20%, 30% a alguém. Só podes passar dos 51% em sede da Assembleia Geral. Portanto, os estatutos também prevêem isso. A primeira coisa é que tu tens que preparar o teu clube para a venda. Okay? Tu não podes chegar a um momento de desespero tal em que vais vender, porque aí vais vender ao preço da uva mejona, passa a expressão, e vais estar tão desesperado porque não vais poder escolher quem é o teu parceiro, porque isto tem que se entender como um casamento e como um parceiro, e vais acabar por largar o clube a um parceiro que vais te arrepender em 6 meses, não é? O Belenenses foi comprado acho por 500 euros pela Code City, para ter-se noção o desespero que o Belenenses tinha naquele momento para vender a SAD. Eu acho que os clubes têm que preparar, não têm conhecimento para o fazer. Os clubes são geridos de forma amadora. Eu acho que têm que ter uma consultora para lhes ajudar a diversificar portfólio, a ter uma estratégia de crescimento, a ter uma estratégia de valorização dos ativos, porque o preço a que uma sociedade vende tem a ver com a expectativa de crescimento financeiro da indústria, muito associado aos jogadores de futebol, porque em Portugal continua a ser uma economia de transição e são os jogadores que fazem
a maximização do investimento. Portanto, tem que haver um plano a médio prazo e tem que se perceber que a estrutura do clube está preparada para isso. Ou seja, tu não podes ter um plantel velho, tu não podes ter um plantel sem um controle médico profundo dos jogadores, tudo o que gravita em torno dos jogadores, porque esse é o ativo principal das SADs em Portugal, juntamente com os terrenos e com a marca, no caso dos três grandes. Tu tens que preparar toda a estrutura para teres um case e mostrares o case. E só depois de construir o case é que podes ir para uma ronda de investimento. E é mesmo assim, quer dizer, isto é uma startup, é normal, se calhar a Food Magazine um dia vai ser assim, vai ter um sucesso tão grande, tens que montar o case de forma a mostrar o crescimento para os próximos 5 anos para ir buscar capital externo. Não é? Se calhar vemos o Shark Tank, estas coisas todas, é rigorosamente assim. O que é que os clubes fazem? Não fazem nada disto. Chegam ao fim de linha completamente em que amanhã não pagam os ordenados e aparece lá um investidor qualquer que traz uma mala de dinheiro e diz: os próximos 2 meses estão garantidos, quer ou não quer. E o presidente, porque vive do apoio da comunidade, não pode deixar-se ao ponto de perder as eleições, está disposto a tudo e aceita a mal de dinheiro, paga os ordenados e depois está refém desse empresário, nem sabe quem é o empresário, nem sabe quem é o fundo, não sabe quem é quem, e depois é o quê? Muito bem. E qual é a diferença, então, entre aquilo que acontece em Portugal, por exemplo, e os exemplos de sucesso que temos, por exemplo, do Manchester City, daquilo que é a formação do grupo, que hoje em dia já tem muitos clubes em diferentes países diferentes? Olha, o primeiro caso tem a ver com a cultura. Temos aqui um problema cultural. Temos um problema cultural em que nós acreditamos e continuamos a acreditar que isto vai lá com o cheiro balneário. Que é com o cheiro balneário que se vai lá e com a intuição. E eu sei como é que é isto. Não, isto não é assim. É com rigor, é com profissionalismo, é com uma gestão equilibrada e visionária. Tem que ter uma estratégia de futuro. Portanto, toda a capacidade de planeamento. E eu acho que nós em Portugal somos muito bons em muita coisa, mas não somos capazes de planear nada a médio e longo prazo. Portanto, este é o primeiro problema. O segundo problema é que a tua estrutura económica é uma estrutura económica que é outra vez uma economia de transição e tu não vendes futebol, tu vendes jogadores. E a partir do momento em que és uma economia de transição de venda de jogadores e não de venda de futebol, tu estás também na mão de empresários. Porque os empresários, neste modelo de negócio, são absolutamente determinantes para o sucesso financeiro da tua operação. E vemos todos os clubes têm 2, 3 empresários com quem trabalha muito. No caso do Benfica é conhecido com Jorge Mendes, no caso do Futebol Clube Porto, hoje em dia percebe-se que é Pedro Pinho que move e desmove grande parte dos jogadores no plantel do Futebol Clube Porto, sabe? E o que é que acontece? Acontece é que esse modelo de negócio é um modelo de negócio muito mais volátil, porque a própria UEFA considera as transferências de jogadores como uma rúbrica extraordinária. Extraordinária porquê? Porque tu não vendes todos os anos, tu para venderes tens que ter resultados esportivos e tu não tens resultados esportivos todos os anos e é algo volátil. Ora, nós em Portugal, se as SADs não venderem jogadores, têm resultados negativos. Imagina a Food Magazine ter resultados negativos se não tiver uma fezada todos os anos. E tu não podes planear fezadas, por muito bom que seja. Esse para mim foi o erro do Benfica. O erro do Benfica foi que acha que pode planear fezadas, fez-o durante 3 ou 4 anos e fez daquilo um modelo de negócio ao ponto de chegar a ter a Champions como montra para o seu negócio e esquece-se que o seu negócio é ganhar. E então, portanto... Quando falamos de fezadas, só para as pessoas perceberem, de jovens que possam ser essa... Sim, porquê que eu digo fezadas? O João Félix é uma fezada. O João Félix é uma sorte, porque, obviamente, que há muito trabalho por trás, mas 120 milhões de euros por um jovem, quer dizer, tu não podes depender o teu negócio de 120 milhões todos os anos entrar, porque não vai acontecer, é extraordinário. Aliás, basta ler o relatório de contas e perceber o que são receitas ordinárias, são 3, fundamentalmente, patrocínios, que é marketing, a venda de bilhetes, que é a bilhética, e direitos de transmissão televisiva. A UEFA está dentro destes direitos de transmissão. Isto são rúbricas de receita ordinária, a extraordinária venda de jogadores. E esta não entra para aquilo que é, no fundo, o equilíbrio operacional da Sociedade Anónima Desportiva. E nós, em Portugal, consideramos que sem isto, nós temos déficit. Aliás, até com isto, muitas vezes com a venda de jogadores, os clubes têm déficit. Que é uma vergonha, não vou entender. E qual a influência que a Food Magazine pode ter para as pessoas que nos cheguem, que também querem estar próximos deste contexto profissional?
Olha, a Foot Magazine insere-se aqui num stakeholder que eu acho que pode gravitar em torno do futebol, que é muito interessante, que é, e eu dizia há pouco, o conhecimento não tem dono, o conhecimento não tem origem, ok? O conhecimento pode ser um conhecimento científico, pode ser um conhecimento empírico, o conhecimento tem que chegar às pessoas, seja como for, seja por intermédio de um estágio profissional num clube, seja por intermédio de uma interação no estrangeiro com outra cultura e outra realidade, seja através destes, não sei se é podcasts que podemos chamar estas entrevistas, mas também através destas conversas, claramente chegar a novos conhecimentos, através de artigos, seja como for. Claramente a Foot Magazine ajuda e pode ajudar, no fundo, à evolução das competências dos stakeholders que gravitam internamente dentro do fenómeno do futebol e dessa forma também ela ajudar o futebol, ajudar o crescimento da indústria e também contribuir de uma forma obviamente reduzida e de uma forma muito particular, mas as coisas são mesmo assim, se todos fizermos o caminho, eu acho que o futebol português pode ser muito melhor do que aquilo que é hoje em dia, sobretudo nestes últimos 2 meses da época, que é sempre assim, que são altamente tóxicos. E acha que há esperança dentro dessa vertente, esperança para aquilo que é o futebol amador e o futebol semi-profissional, para os treinadores, as pessoas que são formadas, seja ela de um ponto de vista empírico ou de um ponto de vista mais académico, de entrar no futebol e poderem fazer a vida do futebol profissional? O que é que me parece a mim, outra vez, volta à mesma, é competência. É a única coisa que nós podemos ter para acelerar as coisas, são competências. Agora não pensem em competências só hard, também há competências soft e as soft skills, no meu entender, são cada vez mais importantes. Estar parado à espera do futuro, para mim é a receita pior. Nós temos que estar sempre um passo atrás, um passo à frente do futuro. Temos que ser nós a construir o futuro e eu acho que é essa atitude, é uma questão de atitude que faz e que diferencia os melhores dos piores. Muitas vezes não é só a competência, embora eu ache que a competência é o fator principal, é também a atitude. Nós recrutamos atitude, as empresas querem atitude. Primeiro dá e depois é que se pede. Primeiro constrói-se e depois é que se colhe os frutos. E eu acho que quem quer se ingrar no futebol tem que ter essa atitude, como em qualquer outra indústria tão competitiva como o futebol. E as pessoas que trabalham hoje em dia num contexto semi-profissional, num contexto amador, acha que é possível estes contextos também serem contextos por excelência, onde é possível também ganhar dinheiro, seja do ponto de vista for, um salário mínimo, o que for, mas é possível nós sermos profissionais nesses contextos mais baixos? Estou a falar de contexto de formação. A minha pergunta é, faz sentido que as pessoas pensem que esse é o caminho, ou é assim porque é da forma que está organizado? Eu acho que ser profissional no amador, não é? Na formação, é um pouco um contrassenso em termos de dinheiro, mas é profissional outra vez na atitude. Acho que as pessoas podem ser profissionais na atitude. Agora, o que é que me parece? Parece-me que há modelos de futebol que têm que mudar para se poder pensar mais no profissionalismo. Uma das coisas que eu sou muito crítico tem a ver com a forma como o sistema desportivo em geral em Portugal está organizado. Temos uma cisão, e eu até nem diria cisão, temos uma reprodução de duas realidades entre o desporto escolar e o desporto associativo, que estão a fazer a mesma missão e que está a haver financiamento público para 2 canais diferentes. Nós temos, por exemplo, a Associação Desportiva de Oeiras a formar jovens jogadores de futebol e temos, se calhar, o Liceu de Oeiras, a Escola Secundária Sebastião e Silva, também com o futebol no desporto escolar. Não faz absolutamente sentido nenhum. O governo é só um, o Estado português é só um e o financiamento tem que ser só um por um único canal. Esse modelo é um modelo escolar, que já um modelo académico, se quiser, que é um modelo norte-americano, em que as escolas e as associações têm um plano, no fundo os clubes, existem poucos clubes, mas há um plano claro para o jogador poder entrar no draft, no fundo ser selecionado por uma liga profissional, e então as ligas sim serem ligas profissionais. Eu acho que enquanto as escolas, e nomeadamente, e repare, em políticas de Partido Socialista, o desporto está na educação, mas em políticas de social-democracia o desporto já não está na educação. E diz muito sobre a forma como vê, mas independentemente da forma como se estrutura o subsistema desportivo, parece muito claro que enquanto não houver uma convergência entre recursos
da Escola, do Ministério da Educação e recursos da Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude alinhados numa política desportiva única, nós nunca vamos conseguir profissionalizar o desporto como outros países. E que faz todo o sentido. E que momento-chave, alguma decisão que se lembre que o faça hoje em dia estar aqui, que o faça ter percorrido este trajetória pessoal? Exatamente. Olha, tenho algumas. Eu sou aquele tipo de pessoa que está sempre a construir o que não tem, e isso às vezes também me causa uma ansiedade tremenda, e acho que a maturidade também vai ajudar a meter-me no meu lugar mais. Há decisões muito interessantes. Há a decisão de ter deixado de jogar futebol para jogar futsal e voltar ao Sporting, porque percebi que a modalidade se coadunava mais às minhas capacidades físicas e táticas também, e técnicas. Depois há a decisão clara de ter começado a estagiar com um professor na universidade, o professor Jorge Castelo, e ainda era estudante de quarto ano, e já estava a acompanhar nas aulas de segundo ano e estava a perceber como é que ele organizava o pensamento. Disso fiz o meu mestrado, e essa foi uma decisão importante de acompanhá-lo, e comecei a carreira académica por acompanhá-lo e copiar as boas práticas que ele tinha. Momentos decisivos também passa por ter ganho a bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia e conseguir operacionalizar aquilo que eu fazia em campo em ciência, em números, medir comportamento tático em números. As pessoas acham que isto é abstrato, mas eu percebo que o conhecimento ainda só tem 10 anos e precisam mais para ele chegar até ao campo de treinos. Esse foi outro momento decisivo, mas sobretudo eu acho que o momento decisivo tem a ver, não é um momento, é um princípio, que foi o facto de eu ter estado no desporto de competição mais de 20 anos e moldou um pouco o meu caráter. E é isto que eu digo às pessoas, que é, tu treinas de segunda a sexta, dás o máximo de ti de segunda a sexta, chega ao sábado, às vezes jogas e perdes, outras vezes nem sequer jogas. E chegas à segunda-feira e tens que refletir o que é que vais fazer. Se fazes menos do que fizeste naquela semana, então não vais jogar e vai ser pior e mais vale ires embora. O que tu fazes é melhor, e sobretudo é analisar o vídeo. Começamos sempre a semana com o vídeo, analisar o que fizeste mal para melhorar. E este é o tal ciclo que eu falava há pouco e dei o exemplo do Jorge Jesus. E depois de estares 20 anos a fazer isto de 7 em 7 dias, isto não é um comportamento, isto é o teu ADN. Eu hoje no meu trabalho eu sou isto. Eu no meu trabalho, eu analiso, eu implemento, mas eu falo com as pessoas, eu percebo o que é que correu mal e da próxima já vou fazer melhor. E depois de estar aqui uns anos a fazer isto, quer dizer, em 5, 6 anos eu já levo um capital know-how que me torna distinto. Eu acho que é na atitude que tu consegues ser distinto, e é neste rigor absoluto de refletir sobre a prática e medir aquilo que fazes para corrigires outra vez a tua intervenção, que te torna verdadeiramente distinto. E eu acho que foi o desporto de competição, foi o desporto de equipa que me fez chegar aqui. E tem alguma verdade absoluta que hoje em dia, algumas que já deixou cair e outras que ainda usa hoje em dia? Há algumas chavões, não é? A mudança é a única constância, não é? Talvez essa seja uma boa verdade, mas eu diria que a minha maior verdade é ser honesto com as pessoas que trabalhas, mesmo que tiveres que ser altamente frio, altamente direto, dizeres o que a pessoa não gosta, mas sempre dizeres a verdade. Eu acho que quando tu trabalhas com as pessoas de uma forma honesta e ao serviço delas, elas podem também de vez em quando não gostar, mas elas vão dar por ti, elas vão fazer pelo projeto, e não há ninguém no mundo que não faça melhor com uma boa equipa do que faz individualmente. E a minha máxima hoje é ser absolutamente fiel e visionário com as minhas equipas, ser-lhes absolutamente transparente, obviamente nas doses certas e nos momentos certos, mas nunca mentir, porque tenho a certeza que eles vão fazer por ti no dia em que tiverem que fazer, e tu também vais dormir melhor, vais ser mais pleno. E para mim é importante chegar a casa e poder olhar aos meus filhos e dizer-lhes: não faças isso não se faz, e só consegues fazer se tu não o tiveres feito. Para mim é importante chegar à televisão e poder dizer à boca cheia que o treinador do Benfica, o presidente do Benfica, o presidente do Sporting, o presidente do Porto fazem mal em ser assim. Porquê? Porque eu não devo nada, não há negócio, não há subserviência nenhuma, e isso obviamente
não me permite, se calhar, atingir alguns palcos de maior relevância, mas, e terminando, se calhar, parafraseando o psicólogo Santiago Coca, que foi psicólogo em Espanha da seleção de futebol, os resultados têm que ser normalizados pela ética, isto é, um terceiro lugar pode ser muito melhor que um primeiro se a forma como o atingiste é uma forma muito mais plena do que o primeiro. Portanto, eu acredito que muitas vezes, ficando em terceiro, sou mais campeão que os primeiros. E dito isso, em termos de percurso, há alguma consequência ou assim, alguma dificuldade que se lembra que teve de acordo com aquilo que tem feito até agora e por ser, se calhar, às vezes tão direto e tão também pragmático, se calhar? Olha, o ser direto, obviamente a vida também nos vai ensinando como sermos diretos, os discursos que escolhemos. Eu fui crescendo com o tempo, obviamente. Também hoje sei estar mais calado e sei ouvir mais e sei refletir mais e dizer, obviamente, no momento certo. Mas outra vez, tudo o que eu tenho e tudo o que eu conquistei foi assim, e tudo o que eu não tenho também foi por ser assim. Eu vivo bem com isso, eu quero viver onde eu sinto que estou lá pelas minhas potencialidades e não quero estar onde não chego pelas minhas potencialidades e por aquilo que eu aporto de valor. E eu acredito, e isto é uma arrogância tremenda, que se não estou nos sítios onde eu acho que tenho competência para estar, é porque os sítios não estão preparados para me receber. E isto é uma arrogância tremenda, mas é verdadeiramente o que eu sinto. O que é que o Luís de hoje diria ao Luís de há 15 ou de há 20 anos atrás? Menos pelo 90, menos arrogância, menos certezas, mais calma, mas igualmente fiel a princípios e igualmente fiel a pessoas que te acompanham, que são poucas, mas que essas jamais, por razão alguma, a gente deixa pelo caminho. E seria um Luís, se calhar, mais focado no futebol, no treino, naquilo que é a vivência diária como treinador ou numa estrutura técnica, ou continuaria a ser, e se tivesse que falar com o Luís de há 15 ou 20 anos atrás, seria o mesmo caminho? Mais a parte académica, de estudo? O Luís de há 15 a 20 anos atrás achava que ia ser treinador. O Luís hoje acha que pode ter um papel importante na gestão do futebol, seja do ponto de vista da formação de treinadores, seja do ponto de vista da gestão de direção desportiva em si, seja através da gestão de clubes, mas outra vez não é uma premissa tão importante ao ponto de eu abdicar do que é que seja, porque também, através do ponto de vista financeiro, não preciso, vivo com pouco e quero viver com menos. É algo que eu quero fazer, é viver cada vez com menos para estar cada vez menos necessitado de abdicar de alguns dos princípios que, sobretudo quando tens filhos, tu não queres abdicar e sentes que se por isso perderes dinheiro, então não faz mal. E queria perceber um bocadinho onde é que estamos a fazer uma apresentação deste local, e se não fosse aqui, onde é que poderíamos estar, um sítio que seja representativo também para si e que as pessoas também poderiam gostar de ver. Bem, qualquer dia é aquele programa do Daniel. do Daniel Oliveira. Olha, nós estamos na capela do Palácio da Quinta do Bom Nome, que é as instalações da Universidade Europeia, do campus da Quinta do Bom Nome. Nós temos 3 campos, este é aqui em Carnide, em Lisboa. Portanto, é um palácio já muito antigo. Portanto, este é um edifício que é, no fundo, preservado. Não podemos aqui mudar. E eu acho que esta capela é tão bonita, apesar de não ser católico, que eu gosto de estar cá e gosto de vir e gosto de contemplar também o que é isto. Onde é que nós poderíamos estar? Olha, eu estaria bem no mar, ou estaria bem num campo de futebol. São os 2 sítios onde eu me sentiria que estava em casa. No mar, porque a natureza também nos dá a liberdade e a energia que muitas vezes precisamos para refletir e fazer melhor. E o campo de futebol, porque foi onde eu fiz amigos, onde eu fui feliz, onde eu tive experiências incríveis, se calhar talvez até num balneário mais do que num campo de futebol, mas num campo de futebol é onde eu me sentia realizado, onde eu tive os melhores momentos da minha vida, e talvez é no campo de futebol onde eu pudesse fazer esta conversa. Muito bem. Última mensagem para as pessoas que nos cheguem e que têm esta vontade e esta ambição também de chegar a um patamar mais profissional no futebol. Sim, eu acho que ir lá para casa
A determinação e a visão são absolutamente fundamentais, o conhecimento e a competência sim, não única e exclusivamente da via académica ou da via empírica. Acho que estes dois caminhos têm que convergir em algum momento na vida das pessoas. Ouvir e aprender com base nos outros é muito importante, e serem fiéis às vossas equipas, sejam elas quem forem, sejam as equipas de roupeiros, sejam as equipas do alto rendimento, absolutamente fiéis aos outros, ao serviço dos outros. Queria fazer esta última pergunta para tentar perceber se o professor também tem pensado muito sobre isto. Os clubes ainda podem utilizar os seus recursos humanos e os seus recursos materiais para contribuir para aquilo que é a sustentabilidade do clube? É possível? A sustentabilidade do clube é feita e é atingida pela construção de valor acrescentado. Eu não vejo mecanismo algum de construir valor acrescentado numa empresa de serviços como são os clubes sem ser com base nas pessoas. Certo. Eu diria ao contrário da pergunta. Eu diria que se não for com recursos humanos, nós não vamos garantir essa sustentabilidade nunca. E é possível? Acha que há espaço dentro daquilo que é o futebol para... Porque muitas vezes há esta questão da competição que por vezes fecha demasiado os clubes. É possível olhar para o futebol cada vez mais, especialmente para o futebol português, para o futebol europeu, como um entretenimento, ir à procura também dessa exposição? Não há outro caminho. Nós, se falares com os principais CEOs do futebol, eles explicam que tu não competes, o Benfica não compete com o Porto, o Manchester United não compete com o PSG. O Manchester United e o PSG competem com Hollywood, com a indústria do cinema. Os clubes de futebol competem pelo tempo e pelo dinheiro que as pessoas alocam no seu free time, no seu tempo de lazer. Eu escolho entre ir ao cinema ou ver um jogo de futebol. Portanto, eu não estou a competir com Porto, Benfica e Sporting. Eu estou a competir com a indústria do cinema, com a indústria de todas as indústrias que contribuem para o lazer. A Superliga Europeia era uma proposta, obviamente, nesta dimensão, e eu acho que vão surgir outras noções, e a Premier League já percebeu isto há muito tempo, que nós estamos a lutar pelo tempo das pessoas e pelo dinheiro que as pessoas aplicam no seu free time. Muito bem. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e esperamos vê-lo. E sucesso para o Foot Magazine. Muito obrigado.